Muito bem, estamos junto aqui na resolução. Continuando, questão de número 4. Qual é a diferença em pH de duas soluções em que uma é 100 vezes mais concentrada em íons hidrogênio do que a outra? Vou te dizer uma coisa, essa aqui é uma oportunidade de ensinar o conteúdo para você. Aqui eu deixei em exercício a oportunidade de ensinar um conteúdo para você. Então você tem o seguinte, ó, a concentração de H+ de uma solução A qualquer em relação à concentração de H+ de uma solução B qualquer é 100 vezes maior. Certo? Vamos dar um exemplo? Vamos pegar aqui 10 a menos 1. O que é uma solução 100 vezes menor aqui embaixo? 100 vezes menor. Certo? Então, ó, 10 a menos 1 quer dizer 0,1. Certo? O que é um número aqui 100 vezes menor que 0,1? Fala pra mim. Então, é só pegar isso aqui e dividir por 100. 0,001. Está acompanhando meu raciocínio? Não? Então, vamos de novo. Ó. Suponhamos que a concentração de H+ dessa solução seja 0,1. E essa solução aqui é 100 vezes maior que a solução de baixo. A concentração de H+ aqui é 100 vezes maior que a concentração de baixo. O que é um número 100 vezes menor que 0,01? 0,001. Ou seja, 10 elevado a menos 3. Faz sentido para você agora? Ó, se você pegar 10 elevado a menos 1 e dividir por 10 elevado a menos 3, vai dar quanto? 10 a menos 1 sobre 10 a menos 3. Conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 1, menos 3. Isso vai dar 10 ao quadrado. Tudo bem? Beleza. Agora é o seguinte. Se eu tenho, neste exemplo hipotético aqui, ó, se eu tenho aqui uma concentração 10 a menos 1, qual é o pH dessa solução? Se a concentração de H+ é 10 a menos 1, o pH vale 1. Qual é o pH dessa solução aqui, cuja concentração de H+ é 10 a menos 3? pH é igual a 3. Qual é a diferença de pH? De 1 para 3. Não é verdade? Então, a diferença de pH é de 2. Então, quando a diferença de pH deu 2, a diferença de concentração deu 100. Conclusão. Para cada 1 ponto de pH, para cada 1 de pH, ou pOH, tá? Aumenta 10 de quê? De concentração de H+. Para cada 1 pH, para cada diferença de 1 pH, eu estou falando de uma diferença de concentração de 10. Então, aumentou o pH de 4 para 5. Aumentou 1 pH. Então, aumentou a concentração de H+ 10 vezes. É isso que eu estou falando, tá? Então, aumentou o pH de 1 para 3. Passando pelo 2. Então, para cada 1 pH que muda, aumenta 10 vezes a concentração de H+. Aumenta 10 vezes a concentração de H+. Se de pH 1 for para pH 4, aumenta 10 vezes, a concentração de H+, ficou 1000 vezes mais ácido. A mesma coisa se você pensar ao contrário, né? Reduziu o pH de 4 para 1. Então, reduziu o pH, reduziu a acidez em 1000 vezes. Tá bom? Então, é assim que você relaciona a acidez pela variação de pH. Então, resposta aqui, ó. Se eu tenho uma diferença de concentração de acidez 100 vezes, então houve mudança aí de 2 casas de pH. 2 pH, qual é a diferença de pH? 2, a diferença 2. Ok? Sensacional, ensino transformador. E já vou emendar aqui, ó, questão 5. Já estou aqui no questão 4, 5. Já estou aqui no quadro. O pH
de uma solução aquosa 0,5 molar de hidróxido de sódio com grau de ionização de 0,02% é. Olha só, gente. Tá pedindo o pH, certo? O pH dessa solução aqui. Essa solução é de quê mesmo? Uma solução aquosa de hidróxido de amônio. Não deu a fórmula só para você ficar atento que hidróxido de amônio é isso aqui, tá? É uma base que vai estar em equilíbrio com os seus íons, NH4+, OH-. Essa concentração aqui é a concentração da base. Esse grau de ionização é da base. Então, com esses dados aqui, eu vou achar a concentração de OH-. Concentração de OH-, que é pegar o alfa fora da porcentagem, hein? 0,0002. Tudo bem? Ó, se você pegar 0,02 e dividir por 100, você vai andar para trás aqui duas casinhas, dividir por 100. Multiplicado pela concentração, 0,5. Vou jogar na potência de base 10, que é mais fácil, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 2 vezes 10 a menos 4, vezes 5 vezes 10 a menos 1. Tudo bem? Número vezes número, nós temos aqui 10. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 5. 10 vezes 10 a menos 5, 10 a menos 4. Uou! 10 a menos 4 é a concentração de OH-. Se você aplicar o log disso aqui, você não vai achar pH, né? Você vai achar POH. Expoente vai para frente, POH é 4. Mas ele quer o pH. Você sabe que pH mais POH é igual a 14. Se o POH é 4, para dar 14, quanto é que tem que ser o pH? pH tem que ser igual a 10. pH 10. Faz sentido o pH 10? pH 10 é um pH acima de 7. O pH de solução básica, meio básico. A solução é de hidróxido de amônio. Faz sentido. Ok? Maravilha. Aquela pausa para o print. E aí, bora para nossa apostila seguir aqui com a nossa resolução. Ok? Questão 5. Questão 6. Olha a questão 6, que interessante. As soluções A e B têm pH 2 e 5. Então, o A tem pH 2, o B tem pH 5. Nessa ordem. Logo, a solução... Qual solução? Ela é quantas vezes mais ácida do que a solução? Qual é a solução mais ácida, gente? Quem tem o pH menor é mais ácida, concorda comigo? pH 2 é mais ácido que pH 5. Então, eu já sei que o A é mais ácido que o B. Quantas vezes o A é mais ácido que o B? Qual é a diferença aqui de pH? Ó, de pH 2 para pH 5. Qual é a diferença? 3. E para cada pH de diferença, a concentração ela também é diferente 10 vezes, não é verdade? Então, uma solução com pH 3 pontos menor, né? pH 3 vezes menor, pH 3 pontos menor, 10, 10, 10. 10 vezes 10 vezes 10. Então, tenho 10, 100, 1000. 1000 vezes mais ácido. A solução de pH 2 é 1000 vezes mais ácido que a solução de pH 5. Quem é a solução de pH 2? O A. Então, o A é 1000 vezes mais ácido que o B. Letra B. Show de bola nessa? Maravilha. Falta a questão 7, falta a questão 8. Nessa trilogia de resolução, eu aguardo vocês para o episódio final. Clica lá.